Bom, pessoal, Chevrolet Spin Premier 2023, a segunda versão, né, com a opção dos 7 lugares. Bom, começando aqui pela chave, né, chave canivete convencional, controle, né, para travar e destravar, a função de segurar aqui, ele abaixar os 4 vidros, ou trancar e ele subir os 4 vidros, né. Então, essa função é útil quando você chega, o carro está muito quente, você consegue abrir os vidros e adiantar o resfriamento da cabine, né? Bom, aqui dentro, aqui, né, começando pela porta do motorista, temos aqui a maçaneta para abertura, né? Ela também funciona empurrando para travar as portas, para abrir as portas, né? Aqui nós temos 4 vidros elétricos com função automática, né? Tanto para... Deixa eu ligar a chave aqui. Função automática de descida e subida, né? Além disso, ele tem aquela função que quando você abre, ele abaixa um pouco o vidro para facilitar o fechamento da porta, né? Não tem aquela pressão do ar interno. Bom, aqui, esse botão aqui é para desativar os vidros nas portas traseiras, né? Para caso esteja transportando crianças, né? Evitar delas abrirem, né? Pelos controles ali e jogarem alguma coisa para fora, ou mesmo elas se projetarem para fora do veículo. Aqui em cima nós temos controle dos retrovisores elétricos, né? Então, controle aponta para o lado, né? Esquerdo, direito, e regula aqui pelo joystick. O rebatimento desse retrovisor é somente manual, né? Então, se precisar passar em algum lugar estreito, tem que dobrar eles e desdobrar manualmente, né? Não tem o controle elétrico. Bom, vindo aqui para o canto, a gente tem aqui o controle temos aqui a saída, né, do ar-condicionado. Então você tem a regulagem, aqui lateral, aqui de altura, né, e para fechar. Logo embaixo tem o controle dos faróis, né. Então o que nós temos aqui? Nós temos a função automática, né, para que ele tenha uma molinha aqui, né. Então quando você joga para o lado aqui, ele ativa ou desativa a função automática, que ele acende o farol dependendo da luminosidade, né. Aqui puxando nós temos a posição de luz de posição, né, que ele acende na frente, ele acende um LED, né, que ele não é DRL, ele acende um LED para indicar a posição do veículo, e atrás ele acende também as lanternas, né. Aqui acende o farol baixo, né, então fica aceso direto, então em rodovia, quando precisar usar, tem que pôr nessa posição aqui. E aqui nós acionamos o farol de neblina dianteiro, né. Então apertando aqui no meio, né, ele acende a luzinha aqui no farol. Aqui desse lado aqui a gente tem a indicação quando ele está a partir da lanterna, né? Então aqui desligado, né, puxou para o lado aqui a função automática, ele está aceso porque o carro está debaixo de uma cobertura, né. Então a luz de posição ele também indica ali, e o farol baixo a mesma coisa. Aqui por essa alavanca a gente vai fazer lampejar o farol, ou empurra para frente e ele fica direto. Você pode desligar puxando ou empurrando novamente. Ainda aqui a gente tem o controle de altura, né? O controle elétrico de altura dos faróis. Então nessa posição aqui seria com o carro vazio, e aqui no 3 com o carro lotado, né? Aqui do lado a gente tem a dimerização do painel, né? Então aqui, ó, para cima ele aumenta, para baixo ele diminui. Então vou mostrar aqui, né? Mais claro ou mais escuro, né? E ele funciona também para a tela da multimídia, né?
Você controla painel e multimídia. Aqui no painel de instrumentos nós temos nesse canto o indicador do nível de combustível, né? Vazio e cheio. Nós temos o conta-giros, o velocímetro e aqui nessa telinha nós temos um computador de bordo. Quais são as funções? As funções a gente controla aqui, ó, girando essa chavinha aqui, e para acionar a gente aperta aqui na ponta, né? Então nós temos a função de consumo médio, né? Velocidade média, autonomia. Isso aqui é um trip, né? Que você consegue fazer medir alguma viagem, né? Ou alguma coisa assim. Nós temos um cronômetro, né, que você pode ativar aqui apertando o botão aqui, né? Então ele começa a contar. Ou você pode apertar de novo, ele desliga, aperta e segura, ele zera. Voltamos aqui para o consumo médio, né? Aqui todas essas funções aqui, apertou e segurou o botão aqui, a gente consegue zerar, né? Exceto esses que mostram autonomia, né? Bom, aqui embaixo nós temos o odômetro total, né? Então o carro está com 27 km no total, e é por aqui que a gente vai controlar quando chegar as quilometragens de revisão, né? Então 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil e assim por diante. Aqui em cima a gente tem indicação da posição da alavanca de câmbio, né? Então coloca na ré, neutro, drive, e apertando aqui novamente o botão aqui para passar para a função manual. Na função manual você consegue utilizar esse botão aqui do lado para aumentar as marchas ou diminuir, né? E como o carro está parado, ele só permite eu sair em primeira ou segunda marcha. Para que eu vou usar isso, né? Se você está num terreno, vamos dizer assim, mais escorregadio, você tem essa opção de sair em segunda marcha, né? Então o carro ele vai jogar menos torque nas rodas, você consegue sair sem patinar, né? Embora esse veículo ele tenha controle de tração e estabilidade, né? Aqui no centro do painel nós temos o botão para travar e destravar as portas, pisca-alerta, né? E aqui nós temos o botão de controle de estabilidade. Então apertando o botão aqui, né, a gente desliga primeiro o controle de tração. E se eu apertar e segurar, eu desligo o controle de estabilidade, né? Então, apertou de novo, ele ativa. Então a primeira vez apertando aqui, ele desativa o controle de tração, né, que evita do carro patinar. Apertando de novo ele desliga. Apertando e segurando, né, por alguns segundos, então ele desativa o controle de estabilidade. Eu não recomendo, né, desabilitar, né, essa função aí em nenhuma situação. É mais seguro a gente deixar aí a eletrônica nos ajudar aí, né? A gente paga para ela fazer o serviço dela. Voltando aqui no computador de bordo, ainda tem mais uma função, né? Apertando esse botão menu, ele indica, tá vendo? Ele está aqui no trip, apertando o menu, ele indica o percentual de vida útil do óleo, né? Então, ó, ele está indicando aqui 99%, né? Então, foi feita a revisão de entrega, foi colocado óleo novo no carro, né? Rodou aí 27 km, ele caiu de 100 para 99%. Então isso, quando ele estiver chegando perto de zero, ele vai alertar para fazer a troca de óleo, né? Ele conta tanto pela quilometragem, né, quanto pelo tempo e também pelo modo de condução, né? Então é um alerta importante aí, né, que a gente tem. Além disso, para completar aqui nessa alavanca, a gente tem a seta, né, de um lado para o outro, e tem aquela função, você dá de leve sem chegar a travar, porque ele dá 3 setas, né? Então, para sinalizar uma mudança de faixa, né? Aqui na outra alavanca nós temos os controles dos lavadores, né, e limpadores de para-brisa, né? Então, puxando na minha direção, nós vamos ter o lavador do para-brisa. Então ele vai jogar água, e acionar as palhetas, né? Aí depois ele desliga. Se eu fizer a mesma coisa empurrando, ele vai acionar o do vidro traseiro, né? Para
acionar o limpador, né, para baixo você tem a função de uma varrida, né, e para cima você tem a função intermitente. Você consegue controlar o intervalo aqui. E tem velocidade 1 e velocidade 2. Né? Além disso, esse carro ele tem a função automática. Né? Então depois eu vou mostrar aqui nas configurações como deixar ativado o limpador automático. Aqui na ponta da alavanca, né, nós temos para ligar o limpador traseiro, intermitente, ou então ligar ele contínuo, né? E nessa posição do meio ele fica desligado, né? Aqui mais abaixo nós temos a chave, né? Onde nós contato de ignição. Aqui nós temos alguns avisos, né? Quando nós ligamos o carro aqui, ele acende todas essas luzes desse sistemas, e o correto é ele acender e depois ele apagar, né? Aqui ele está alertando que eu estou sem cinto de segurança. Então vou colocar o cinto de segurança e ele apagou, né? Então também um alerta para ninguém dirigir o carro sem o cinto de segurança. Bom, vindo aqui no volante, aqui embaixo nós temos uma alavanca para o ajuste de altura, né, da coluna de direção, né? Então, dependendo da estatura, você pode fazer esse ajuste para ficar numa posição mais confortável para guiar. Aqui nós temos também ajuste de altura do banco, né, por meio desse botão giratório. Aqui o ajuste do encosto, do tipo mola, né? Então você aperta ele e joga para frente, com o peso do corpo você ajusta. E aqui na frente, né, a barra convencional para ir para frente e para trás. Então são os ajustes aí do banco do motorista. No banco do passageiro, o banco corre para frente e para trás e ajusta a inclinação, né? Nós temos também a regulagem do encosto, né, de cabeça, né? Então ele puxa para cima, ele levanta, e aperta aqui do lado, ele abaixa. Isso para o banco do motorista e para todos os outros, né? Então são 7 lugares, né? Os vitrais estão dobrados ali, depois eu vou mostrar, mas todos eles têm o ajuste. Essa segunda fila de banco, eu vou mostrar ali, ele também tem o ajuste para frente e para trás, né? E inclusive de inclinação. Então aqui para controlarmos o piloto automático, né? Nós temos a função de controlar a velocidade, né? O Cruise Control, e o limitador de velocidade. Então aqui em cima, apertando aqui para cima, ele vai acender aquela luzinha aqui. Ele está pronto para ser programado, né? Então assim que eu chegar na velocidade, eu vou empurrar aqui para baixo, né? Função setar, e ele vai ficar verdinho, né? Então ele vai, na velocidade que eu tiver, ele vai travar a velocidade. Eu consigo fazer pequeno ajuste, né, para cima ou para baixo, né? Aqui o mais e o menos, né? E se por algum motivo, vamos supor, eu setei ali, eu estava 80 km por hora, marquei a velocidade 80 por hora, precisei pisar no freio, ele automaticamente desliga, vai ficar branco ali, né, ao invés de verde. E se eu quiser voltar àquela velocidade que eu estava, é só empurrar para cima aqui, que vai ser a função hazard. Então ele volta a acelerar o carro até os 80 km por hora e manter os 80 por hora. A função limitador, ela indica ali na tela do painel, o computador de bordo, né? Então ali apareceu o limitador. Então esse limitador eu consigo aqui, ó, escolher a velocidade, né? Então 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então vamos supor, eu setei o limitador a 120 por hora. Então eu vou acelerar o carro normalmente. Então quando eu chegar a 120 km por hora, ele vai criar uma resistência, né? Ele não vai permitir que eu passe dos 120 km por hora, né? Se eu precisar em alguma emergência passar dos 120, eu tenho que pisar até o fundo, né? Então ele vai ativar a função kickdown, né? E ele vai permitir passar dessa velocidade do limitador, né? Então somente nessa situação, né? E aqui, esse botão, eu zero todas as configurações, né? Apago tudo. Do lado de cá, a gente tem os controles aqui do sistema MyLink, né? Que é a multimídia desse carro. Então aqui a gente tem o atender e o desligar o telefone, né? Então, tendo um celular conectado ali,
tem uma chamada, eu aperto aqui em cima, ele vai fazer a chamada, né? Terminou a chamada, eu aperto aqui embaixo, ele desliga, né? Então se eu quiser recusar a chamada, eu aperto aqui e ele desliga. Essa parte de baixo aqui, ele também tem a função mudo, né? Então, tá ouvindo o rádio, você aperta aqui, ele muta, né, o som, né? E aqui o de cima você pode apertar e usar comando de voz, né? Inclusive, se você estiver usando espelhamento com Android Auto, né? Então vai ter o Waze ali, você aperta e você consegue dizer o endereço e ele vai dar a opção para você na tela. Aqui nós temos a opção de passar a estação, né? As que estão programadas, né? E aqui o controle do volume, né? Então aumentar o volume e diminuir o volume. Para aumentar e diminuir o volume também temos esse botão giratório aqui, e apertando aqui ele muta, ou apertando e segurando ele apaga a tela. Repare que ele continua ligado, né, com a temperatura e o relógio, mas ele apaga a tela, né? Então se estiver incomodando à noite, você pode usar esse recurso. Aqui você tem a opção de procurar, né, as estações, é por esse botão, né? E aqui embaixo tem o botão que volta para essa tela inicial, né? Então você está em configurações, você clica aqui e ele volta para essa tela inicial. Nessa tela inicial nós temos um relógio, temperatura, data, aqui áudio, né? Quais são as fontes de áudio? Ele tem AM, FM, USB, a porta USB fica aqui no console, e o Bluetooth. Então está conectado ao celular, você consegue escutar as músicas que estão no celular. Aqui no USB também você pode conectar o celular por USB e utilizar Android Auto ou Apple CarPlay. Daí você consegue utilizar inclusive o seu app, né, de música aí, Spotify, Deezer, etc. Aqui ele tem uma função galeria, né, que se você tiver com o celular conectado ele consegue abrir as fotos. Função telefone, né, então você pode discar um número direto ou buscar nos contatos históricos do celular que tiver pareado. Função projeção, né, para o Android Auto e Apple CarPlay. Configurações e o OnStar. OnStar pronto. Aqui nas funções do OnStar você tem alerta de velocidade, alerta de movimento, de valet, ligar, né, para o OnStar, né, e a ligação de emergência, né. O OnStar, né, eu vou deixar o OnStar ativo nesse carro, né, com o pacote intermediário, né, que ele tem a função, né, principalmente a função de segurança, né. Então você pode ativar em caso de um acidente, algum problema, você aperta o botão SOS, vai ter uma central ali que vai dar assistência, né. Então no primeiro ano tem guincho, tem todos esses recursos, né. Bom, aqui na parte de configuração temos configuração de hora e data, né, idioma, configurações do rádio, né, então colocar as estações favoritas, aí ativar o barulhinho quando aperta essa função rolagem de texto, né, que tem as rádios que tem informação, né, então você coloca, ele vai rolando a informação, aí consegue ajustar graves, médios, agudos, né, a distribuição mais para frente, mais para trás. Aqui já tem equalizadores próprios, né, já pré-configurados, ou você pode personalizar, né. Aqui no personalizar você pode colocar de acordo com a preferência. Volume automático, né, ele conforme a velocidade ele ajusta, né, de aumentar ou diminuir um pouco, né, para compensar o ruído do motor, né, e o ruído do vento. E o volume inicial máximo, né, então você consegue configurar isso aqui para ele não ligar e dar aquele estouro, né, então liga o carro e o rádio está muito alto. Então sempre que ele ligar ele vai estar no máximo nesse volume aqui. Voltando aqui, configurações de veículo, conforto e conveniência, volume de aviso sonoro, né? Então você tem aviso sonoro para esquecimento de chave na ignição, né? Para esquecimento de farol aceso, aviso de cinto de segurança, né? Então são vários avisos, você controla o volume ali. Aqui tem limpadores sensíveis à chuva, né? Que ele fica aqui no para-brisa o sensor, né? É importante sempre manter limpo naquela parte. Esse sensor funcionar, então quando começa a chover ele liga automaticamente o limpador. Você pode desativar aqui e daí controla manualmente por aqui. Limpeza automática em marcha ré, então se
o limpador dianteiro estiver ativado e você engata ré, ele vai ligar o limpador traseiro também. Parte de iluminação. Essa iluminação de saída é quando você tranca o carro, né? Ele ainda permanece com o farol aceso por 30 segundos. Então, para você chegar até a porta, ou você ter uma iluminação do ambiente ali, né? Uma coisa de segurança útil, né? Trava elétrica das portas, travamento automático. Então, chega uma determinada velocidade, ele, acho que é 15 ou 20 km por hora, ele vai travar as portas, né? Travamento e destravamento, né? Remoto. Né, então o feedback de luz, né, então ele pisca alerta, feedback luzes, buzina, somente buzina ou desligado, né, travar portas remotamente, isso pela chave, né, ou pelo sistema de emergência ali do OnStar. Aqui temos configuração de Bluetooth, né, para você configurar o dispositivo, né, então tem a senha de pareamento, você pode alterar aqui os aparelhos. Então ele tem essas configurações: ativar CarPlay, Android Auto, inicialização automática, né, na conexão pela USB, opção de desligar o visor, né, então ele fica desligado, você pode usar apertando e segurando aqui também, ele mantém o relógio. A câmera traseira, você pode ativar e desativar as linhas, né, deixa eu colocar aqui, quando engata a marcha ré, ele tem esse aqui, né, então você pode desativar ou ativar as linhas. Elas infelizmente não viram com o volante, mas elas já dão uma noção ali para fazer a manobra, né? E aqui símbolos de assistente de estacionamento traseiro, né? Que ele tem o sensor de estacionamento no para-choque traseiro, então ele vai indicando, além do som, por gráfico aqui na tela. Voltar à configuração de fábrica, informações, né, legais sobre o software, atualização e tudo mais aqui que não precisa mexer. Então na central é isso, né? Depois eu vou pegar um outro aparelho, vou conectar aqui, fazer a conexão com Android Auto e mostrar como funciona, né? Bom, aqui temos os controles do ar-condicionado, né? Então aqui é o botão da temperatura, né? Então aqui mais frio, aqui mais quente. Ele é quente e frio. Eu recomendo nunca deixar no máximo frio para evitar condensação, né, dentro das galerias de ar aqui, e daí ele dá aquele mau cheiro, né? Então é sempre bom deixar um pouquinho acima, né? Até porque se temperatura máxima é mínima no caso, né, ele deixa o compressor ligado direto e daí você tem um desgaste maior, consumo maior de combustível, né, e não há necessidade de deixar tão frio o ambiente. Aqui você virar ele todo pro frio, ele não vai gelar mais rápido, né? Na verdade ele vai gelando até chegar a temperatura equivalente aqui desse botão aqui, né? Então aqui, no meio aqui a gente aperta para ativar e desativar o ar-condicionado, né? Então aceso está ativo. Aqui o controle da ventilação, né? Então isso aqui controla a velocidade do ventilador, né? Então isso aqui, independente da temperatura, você pode aumentar. Quanto maior a velocidade aqui, você tem uma sensação de resfriamento mais rápido, né? Então, em vez de se preocupar em colocar no mínimo aqui, você aumenta a velocidade aqui, aumenta o fluxo de ar, refrigera mais rápido. Aqui, apertando esse botão aqui no meio, ele vai ativar o desembaçador elétrico do vidro traseiro, né? Então, isso aqui só funciona com o carro ligado, né? Motor ligado. E depois de um tempo ele desliga automático para evitar trincar o vidro, né? Esse botão aqui a gente tem à disposição, né? Então somente os difusores centrais, difusor central e área dos pés, somente a área dos pés, áreas dos pés e para-brisa, e aqui somente para-brisa. Então, para o desembaçamento máximo você deixa aqui no para-brisa, né? Daí você pode escolher ou frio ou quente, né? A temperatura, dependendo de como tiver a temperatura ambiente, e coloca o ventilador no máximo, então ele desembaça o mais rápido possível. Apertando esse botão, né, aqui nessa função de desembaçamento ele não permite, mas aqui nessas outras funções ele permite. Eu apertar aqui e fechar a entrada de ar externo, né? Essa função ela tem que ser usada com muito cuidado, né? Ela serve para não entrar poluição, né, interna. Então, se você deixar fechado muito tempo, você acaba concentrando muito gás carbônico dentro,
do carro, né? E isso causa sonolência, né? Então é perigoso, né? Eu já vi alguns acidentes acontecer por causa disso, né? A pessoa deixa fechada, a pessoa fica com sonolência e acaba se acidentando, né? Então, recomendável sempre deixar aberto, sempre estar renovando o ar, né? Mais saudável. Né? Com relação a filtro do ar, no ar-condicionado, essa linha, né, da Chevrolet, Spin, Onix, Tracker, elas vêm sem o filtro do ar-condicionado, mas eu vou estar instalando o filtro do ar-condicionado nesse carro. Então daí toda revisão a gente solicita a troca, né? Ele fica aqui atrás do porta-luva. Já está comprado ali, eu vou fazer a instalação. Falando em porta-luva, né? Esse porta-luva ele abre, tem um botãozinho aqui embaixo e ele abre para cima, né? Esse barulho que fez aqui foi do banco que tava solto e me apoiei nele. Então o porta-luva ele tem iluminação, tem um tamanho razoável, né? Aqui dentro vai ficar o manual do carro, né? Então sempre manter o manual aqui dentro do carro. É interessante que ele cobre ali a saída de ventilação do lado ali, né? Então aqui ele tem mais um porta-objeto para alguma coisa fique solto. E nas portas aqui a gente tem um chamado porta-mapas, né? Bem grande. Um espaço aqui para você colocar uma garrafa. Temos aqui a caixa de som. Tem no passageiro só o controle do vidro dele, né? Aqui do lado do motorista a mesma coisa. Aqui nós temos o ajuste do cinto de segurança, na altura do cinto de segurança. Lado do passageiro também. Bom, aqui em cima nós temos no parasol aqui o espelho, né, pro motorista. Temos a função para escamotear pro lado aqui, né, caso o sol esteja na lateral. O passageiro, mesma coisa, né, mesmos recursos. Né, e a iluminação que nós temos, ela é aqui, né, então ela tem essa função individual e ela acende também quando abrimos as portas. Lá no fundo nós temos também uma iluminação, ela acende quando abrimos as portas. E aqui um detalhe curioso da Spin, né? Aqui na frente a gente tem essa alça de teto retrátil. Aqui do lado do passageiro atrás nós temos a alça. E do lado do motorista nós não temos, né, nenhuma alça, então só tem as do lado de lá. Isso é por quê? Porque essa alça ela é utilizada para o acesso à terceira fila de bancos. E o acesso à terceira fila de bancos ela só é feita pelo lado direito, né? Então vou mostrar para vocês agora ali atrás os recursos desses bancos aqui, né? Toda essa flexibilidade aqui da Spin. Bom, então aqui na parte traseira, né, a gente tem recurso de trava de segurança, né, caso esteja transportando crianças. Aqui a maçaneta para abrir e fechar, controle dos vidros. Aqui o porta-mapas, né, com um porta-garrafas aqui. E aqui esse banco traseiro, repare que ele tem, né, essa inclinação diferente porque ela é regulável, né? Então do lado aqui do motorista, esse banco ele tem essa função de rebater, né, caso você precise levar uma bagagem maior, né? E quando você puxa ele de volta, você pode travar ele nessa posição, ele fica bem vertical, ou você pode puxar aqui, e inclinar mais o encosto, né, deixando ele mais confortável. Bom, aqui tem cinto de 3 pontos para todo mundo, apoio de cabeça para todo mundo e fixação para cadeirinha, né? Então, abriu aqui, você tem a fixação Isofix aqui e a Top Tether que fica aqui por trás, né? Então no manual ali de instruções tem todas as informações de como prender corretamente a cadeirinha, né? Esse banco aqui, como eu falei, ele é corrediço, né? Então você consegue puxar ele mais para frente, né? Então caso o motorista seja mais baixo, você consegue puxar o banco mais para frente, ter esse espaço e ter mais espaço aqui na terceira fila. Ou você pode jogar ele todo para trás e ter mais conforto para quem está nessa segunda fila. Agora eu vou mostrar do outro lado. Bom, aqui desse lado aqui você tem a função de rebater nessa alavanca aqui de cima, ou empurrando de volta, né, deixando ele mais para trás, ou então essa função aqui embaixo, né. Repare que ele tem uma indicação aqui verde, né,
significa que o banco está travado, né? Pode ser usado. Puxar ele para cima, ele vai inclinar o banco todo. Então, repare que aqui fica vermelho, né? O banco não está travado. Então, se deixar assim, ele não ficar travado, você não pode usar esse banco, porque ele pode inclinar. Agora bateu, ele trava. Então, o procedimento para acessar a fila aqui atrás é rebater essa parte e depois rebater aqui. Então, ele abre esse espaço para usar essa fileira de banco. Bom, eu vou mostrar ali como usar a fileira aqui por trás. Bom, aqui para abertura do porta-mala, né? Nós temos aqui um botão aqui ao lado da câmera de ré. É só apertar e destrava. A configuração desse banco aqui, a gente usa essas linguetas aqui, né? Que a gente puxa. Um pouquinho complicado de fazer com as duas mãos, mas aquele banco correndo mais para frente. Aquele banco um pouco mais para frente, a gente consegue pôr esse banco nessa posição e daí usa esse gancho para prender ali e segurar assim, e utilizar todo o espaço do porta-mala. E aqui no porta-malas, né, na parte de baixo, é preso com velcro aqui, mas nessa parte de baixo nós temos o step, né, que é de uso temporário, é aquele step fininho, e as ferramentas, né. Então temos aqui o triângulo de emergência, temos aqui o macaco, a chave de rodas, que também é utilizada para abrir e fechar o macaco. Aqui nós temos um gancho de reboque ali. E é isso, né? E aqui na parte de baixo nós temos o step. Então aqui na função de máximo porta-mala, né? E para utilizar a terceira fila, né? Para mais 2 passageiros, solta o ganchinho ali, prende aqui nessa alça para não ficar solto, puxa o banco até travar ali embaixo, e daí vai puxar essa lingueta e puxar o encosto ao mesmo tempo. Tem que fazer com as duas mãos. Então é isso. Agora ele está configurado somente para os 7 lugares, né? E somente isso que sobra de porta-malas, né? Bom que ainda sobra um espaço ali embaixo, né? Para colocar alguma coisa. Vou fechar aqui. E vamos entrar aqui. O espaço aqui atrás, obviamente, ele é apertado, né? É mais para crianças e pessoas de baixa estatura. Mas nós temos aqui, né? Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça. E temos até porta-copos aqui, né? Porta-objetos e porta-copos dos dois lados. Então aqui entrou, desce esse banco da frente, puxa aqui, e para sair quando tá aqui atrás, aqui tem a linguetinha, puxa aqui no canto, ele vai rebater, e aí você põe a mão aqui e puxa aquela alavanca do lado ali para levantar o banco. Então você consegue sair do carro. Aí você pode utilizar aquela alça para te ajudar a entrar e sair. Aqui esse banco eu coloquei mais para frente, né? Ele ainda fica um espaço razoável ali, mas fica um espaço aqui, então esse espaço tem que ser negociado aqui e dividido. Esse banco aqui, desse lado, ele é escamoteável, né? Pode ficar nessa posição. E se você preferir, você pode deixar ele amarrado assim, né? Então fica preso ali, então você consegue utilizar com segurança, sem o risco de ele cair, bater e machucar alguém, né? Ainda aqui nessa última fileira a gente tem, né, a iluminação, pode ficar desligada, acender junto da abertura das portas,
ou acender ela independentemente, né? No meio de uma viagem, alguma coisa precisar iluminar aqui atrás, só pôr nessa posição. Já aqui na segunda fila, né? Como eu falei, tem a regulagem do banco, pode ir toda para trás ou ir mais para frente. Ainda tem aqui, ó, esse porta-copos aqui no meio, né? Tem os nas portas, tem aqui no meio e tem um porta-revista atrás da porta do banco do passageiro. Aqui para abertura do bocal do tanque de combustível, né? Ele não precisa de chave, mas ele, quando as portas estão travadas, ele também trava aqui, né? Então, para destravar aqui, quando parar no posto, tem que sempre lembrar de apertar esse botão que destrava todas as portas. Aqui ainda do lado de fora, nós temos essas barras no teto, né? Que elas são funcionais, né? Então existe a possibilidade de colocar um bagageiro de teto, caso queira viajar com 7 passageiros, né? Então, com 7 passageiros, aquele porta-malas não vai ser suficiente, então precisaria ter um a mais ali no teto. Aqui para abrir o capô do carro, puxa ali. Aqui na frente tem uma lingueta que puxa para o lado e levanta. Aí que tem essa alça aqui, né? Essa vareta. E pegar sempre por essa borrachinha aqui, ó. Que ela normalmente fica quente. Então pega pela borrachinha e encaixa nessa posição. Então aqui no cofre do motor, né? Nós temos o motor, o líquido reservatório de líquido de arrefecimento, né? Controlar sempre o nível aqui. É importante nunca abrir isso com carro quente e nunca completar isso aqui com água comum, né? Caso o nível esteja baixo, a instrução é procurar uma concessionária para eles colocarem o líquido apropriado aqui, né? Senão começa a ter corrosão no motor e a vida útil do motor diminui. Aqui o fluido de freio, também a mesma coisa, não abrir, isso aqui só se o nível estiver baixo ele vai alertar lá no painel, daí procurar uma concessionária. E aqui é a única coisa que se completa aqui, né? Que é a água do lavador do para-brisa, né? Então o único lugar onde precisa mexer é aqui, né? O restante, se tiver alguma coisa errada, é procurar uma concessionária. Aqui a vareta do nível de óleo, né? Isso aqui, muito importante, é não deixar a frentista mexer aqui na frente. A única coisa que precisa mexer aqui é colocar água aqui. Esse carro não tem tanque de gasolina de partida frio, então não precisa nem o frentista mexer aqui na frente. Para completar a água que você completa em casa mesmo. Então, nem abrir o capô no posto eu recomendo. A questão do posto de gasolina, né, é com relação que frentista, né, eles têm cota para vender produtos, então eles vão querer vender óleo, vender aditivo, e se fizer mistura de óleo, mistura de aditivo, causa um dano terrível ao motor do carro, né. Bom, além disso aqui, né, o retrovisor, né, como já tinha dito, nós temos função do sistema OnStar, né, então vai ter essa função do sistema de emergência, né, o botão SOS. E o retrovisor ele é do tipo dia e noite, né? Então ele tem uma lingueta aqui atrás. Se estiver dirigindo na estrada à noite, você puxa aqui, ele desvia a luz dos carros para não te ofuscar, né? Então você consegue enxergar um reflexo do reflexo ali sem te ofuscar, né? Bom, então para utilizar o Android Auto, você vai conectar o cabo do celular aqui e no celular. Primeira vez tem que estar com o carro parado, né? Ele vai pedir para configurar, ó, tá vendo? Ele vai só permitir você configurar mexendo no celular com o carro parado. Continua a configuração na tela do carro. Esse é o Android Auto, você pode gerenciar aqui algumas funções ou simplesmente dar o OK. Ele já vai reconhecer e configurar o Bluetooth, né? Então para conectar por Bluetooth. E aqui tem os aplicativos que você tem no Android, né? Então tem o Maps, dá para instalar o Waze no celular, ele vai aparecer aqui. Você pode colocar Spotify, Deezer, outros aplicativos, né, e utilizar para
ouvir músicas e tudo mais, né? Então abriu aqui, pesquisar o endereço, você pode, né, usar inclusive pelo comando de voz. Então vamos voltar aqui na tela inicial aqui. Aí você aperta aqui. Aeroporto de Viracopos. Ok. Estou definindo o destino para no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Então que ele já traça a rota, né? E ele dá as opções, né? Se eu quero ir lá para a pista lá dentro do aeroporto, terminal de passageiros, né? Ou edifício garagem. Então, por exemplo, vamos para o edifício garagem, né? Eu vou estacionar lá no edifício garagem. Ele já calcula a rota aqui para mim, né? Então, enquanto isso, eu posso dar o play aqui para tocar alguma música, né? E vou escutando a minha música e vou até o meu destino, né? Então ele vai indicando, aqui indica o ícone aqui, ó. Tá indicando um lugar que tem um radar, né? Então tem essas coisas. E no Waze, né, já tem mais informações também. Bom, e pelo Android Auto você pode usar até a sua... quando você usa no seu celular a sua agenda do Google, né? E tem algum compromisso lá e tem um endereço, você pode ativar pelo celular, né? Então você define a rota no celular. Quando você conecta, ele vai jogar aqui na tela já, né? Então você põe o celular aqui, deixa o celular aqui e dirige completamente sem mexer no celular, né? Muito mais seguro, né? Ainda completando aqui embaixo, né? Além do USB para usar a multimídia, nós temos também uma tomadinha 12 volts, né? Para usar um carregador de celular, um compressor para encher pneu, alguma coisa do tipo. Temos aqui também esses porta-copos aqui no meio, né? Então é um carro simples, né? Mais voltado aí a ter o espaço e os itens de conforto e conveniência que hoje são padrão, né? Então, questão aqui do computador de bordo, para você ter o controle do consumo do carro e tudo mais, né? Controlador de velocidade, para você ter mais conforto na estrada, os comandos aqui no volante para você não ficar desviando, né? O olhar ou desviando a mão aqui, né? Então, para manter a segurança, a questão da própria central multimídia hoje ela é um item de segurança, né? Então você coloca ali um GPS ali, ele te auxilia ali, né? Como um copiloto, dizendo as direções, alertando de congestionamento, possíveis acidentes e tudo mais. Temos controle de estabilidade e tração, freios ABS, os airbags apenas os dianteiros, né? Infelizmente. Mas de resto nós temos Isofix, temos cinto de 3 pontos para todos, né? Então temos aqui o padrão mínimo de segurança, né? Que até pouco tempo era só de veículos mais luxuosos, né? Bom, com relação aos dados de consumo, aqui nós temos os números do Inmetro, né? Então etanol e gasolina, cidade e estrada, né? As emissões, temos aqui a etiqueta, né, dos itens de segurança. E quanto a spin, que temos é isso.